videoaula completa e detalhada sobre a relação entre o trabalho e a sociedade. Nessa videoaula vamos falar relacionado aos tempos que ocorreram determinados estilos de trabalho. Lembrando que trabalho não se refere ao emprego, trabalho é algumas coisas que acontecem no seu dia a dia. Algumas tarefas simples são consideradas um trabalho, como você lavar uma louça pode sim ser considerado um trabalho. Fazer determinadas atividades escolares também pode ser considerado um trabalho. Então não determine trabalho como emprego, certo? Como algo que você recebe coisa em troca. Até porque, em outros períodos, como a da pré-história, eles faziam alguns trabalhos que você não recebia nada em troca, não só na pré-história. Na Idade Média, geralmente, tinha ainda um pouquinho lá na Antiguidade e também lá na pré-história, especificamente no período da Pedra Lascada. Como que é? Então, o que eles faziam era relacionado à sua sobrevivência. O trabalho deles lá era caçar, cultivar, pescar, tudo para que eles se mantessem vivos. Eles também costumavam construir algumas coisas com madeiras ou algo do tipo para, poder sobreviver com maior ampliância. Ou seja, ele pegava madeira e tal, cortava e fazia machado, fazia as suas próprias ferramentas para poder se defender de qualquer coisa que pudesse os atacar. Mas aí, o tempo foram se passando e veio o período da antiguidade. Nesse período, se predominou a escravidão, ou seja, a forma que eles tinham de trabalho era um trabalho compulsório, ou seja, ele era forçado, você não recebia nada de troca e você não tinha uma liberdade de escolha. Lá na antiguidade, principalmente, mas lá a escravidão era bem predominada, entendeu? Ela era bem forte mesmo naquela época e você perdia total liberdade sua, você teria que trabalhar forçado, entendeu? Para aquelas pessoas que tinham determinado poder sem receber nada em troca. E, geralmente ocorreu por muito tempo para os negros, entendeu? As pessoas negras geralmente eram vendidas e escravizadas para fazer esse trabalho forçado. E eu falei no início que até a Idade Média também ainda tinha escravidão. Inclusive teve, até mesmo há poucos tempos atrás. Porém, na Idade Média, conforme o tempo, foi diminuindo essa escravidão. Lá na Idade Média, por exemplo, a escravidão diminuiu e eles começaram a usar um processo de servidão. O que seria um processo de servidão? Simplificando, é quando você serve a alguma pessoa com determinado poder. Só que, diferente da escravidão, ele tem uma mínima diferença. É que, para recompensa sua, pelo seu trabalho, a única coisa que você poderia era ficar na terra dos seus senhores, que no caso eram as pessoas que os comandavam. Geralmente, esses servos, eles trabalhavam na parte de produção agrícola, cultivo e etc. Então, eles tinham que servir. Também foi um trabalho compulsório, também um trabalho forçado, porque eles tinham que servir para poder continuar nas terras lá dos seus senhores, né? Como eu havia dito. Vale ressaltar também que na Idade Média eles tinham uma sociedade feudal que era dividida em três partes, em três camadas sociais, que eram os clero, nobreza e campesinado. O que era isso? O que é uma sociedade feudal? É uma que é dividida em algumas partes sociais, entendeu? Que nessa época da Idade Média eram essas três. Eu falei na ordem crescente, né? Perdão, decrescente, né? No caso, os mais importantes, que eles mais mandavam, eram os clérigos. Inclusive, o último que eu falei foi os campesinatos, que no caso é os camponeses, que geralmente eram os servos. Então, os camponeses, geralmente serviam, assim como a imagem que eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar a imagem aqui, que vocês vão poder entender um pouquinho melhor do que eu tô falando. Também houve outras épocas do trabalho que eu vou começar a falar agora. E bom, minha gente, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, volta-se a falar sobre o trabalho escravizado, né? Nessa época, os escravizados que vinham da África, os negros, eles também eram forçados a trabalhar, tinha punição e tinha obrigações. Nesse período da Idade Moderna e Contemporânea, o comércio se intensificou. O que eles faziam muito era vender pessoas africanas, negras, para fazer com que elas trabalhem. Então, além deles fazerem um trabalho super pesado, quem não cumprisse com essas obrigações, eles iam ter castigos, iam ter punições pelos seus proprietários, porque era assim que eles chamavam na época, pelo fato de eles meio que comprarem essas pessoas para fazer esse trabalho pesado. Então, o principal tipo de comércio também era esse comércio de pessoas. Infelizmente, os africanos, né, em especial, eles eram uma parte do comércio, entendeu? Que eles eram vendidos e eram comprados para fazer esse trabalho pesado, compulsório, forçado. Então, foi assim, durante esse período inteiro,
o que se fortificou bastante foi essa parte da escravidão, ou melhor, o trabalho compulsório, o trabalho forçado, foi o que predominou quase em todos os períodos. Só que com o tempo, ainda no período da Idade Moderna e Contemporânea, houve uma revolução industrial que teve algumas. O que seria a revolução industrial? Inovações, minha gente. O próprio nome já diz. É inovações. Industrial se refere às fábricas, entendeu? E como são inovações, geralmente a gente remete a tecnologias. Então também foi uma revolução onde teve o surgimento de fábricas, de novas tecnologias lá para a época. E foi graças a essa revolução industrial que lá no período da Idade Contemporânea já trouxeram mais um modelo de trabalho assalariado. O que seria assalariado? Que você recebe um salário fixo assim pelo que você vai fazer. Geralmente naquele tempo não era como hoje, né? Era uma quantia bem mais baixa, às vezes nem era em forma de dinheiro, mas pelo menos eles recebiam pelos seus trabalhos. Mesmo sendo pouco, eles ainda conseguiam receber algo pelo seu trabalho. Já antes da Revolução Industrial, como foi dito, eles trabalhavam sem receber nada em troca. Não tinha nenhum lucro, não tinha nada. Bom, gente, por último, nós vamos falar sobre o trabalho aqui no Brasil. Desde o início, né? Como foi dito no início da aula, naquele povo da pré-histórica, principalmente os indígenas, eles trabalham para a sua sobrevivência, entendeu? Faziam caça, como foi dito anteriormente. Então, quando veio os portugueses para o Brasil, já foi uma coisa totalmente diferente. Eu não falei com vocês isso, mas não vou entrar muito em detalhe. Mas os indígenas, eles trabalhavam aqui de graça mesmo. E com o tempo os indígenas foram deixando de gostar, começaram a não achar justo e se recusaram a fazer o trabalho. Por isso os africanos foram utilizados como uns escravos. E essa época de escravidão, como eu já havia dito para vocês diversas vezes, ela durou por muito tempo, inclusive quando chegou aqui ao Brasil. Principalmente quando chegou ao Brasil, na verdade. Mas aí, quando a escravidão foi sendo abolida, né? Ou seja, ela foi sendo diminuída e etc., acabou vindo uma mão de obra imigrante. Foi incentivada uma mão de obra imigrante, onde pessoas de outros países, como Japão, Polônia, vieram fazer mão de obra. Mesmo que eles ainda tivessem os ex-escravizados disponíveis, entendeu? Então, ainda assim, os outros imigrantes, né, pessoas de outros países, vieram aqui para trabalhar em fábricas e continuou sendo um trabalho precário, de forma, assim, muito difícil. E os imigrantes, eles podiam fazer dois tipos de trabalho, né? Alguns fizeram trabalho em campo, então, tipo, trabalho como cultivar terras, etc. E outros trabalhos em indústrias. Porém, em ambos os dois, né, em ambos os casos, eles eram trabalhos muito ruins mesmo, trabalho muito pesado, trabalhos precários, situações muito ruins mesmo, esses trabalhos que eles eram submetidos a fazer. Mas como esses imigrantes, graças à industrialização dos países europeus, eles já conheciam um pouco seus direitos no trabalho. Então, eles tentaram, né, lá, obter uma melhor condiçãozinha de trabalho. Mas lá no século XX, houve os sindicatos. Essas instituições, elas contribuíram bastante para melhorar as condições de trabalho. Os sindicatos, eles existem até hoje mesmo. E o que é que eles são? Eles meio que são uma defesa aos trabalhadores. Então, eles são meio que eles escutam os grupos de trabalhadores e vão auxiliando para melhorar o trabalho. Esses tipos de instituição, como eu disse, ajudaram muito em todas as épocas, né? Até porque foram uma jornada longa de trabalho compulsório, trabalhos forçados, trabalhos em situações precárias. Então foi isso, minha gente. Espero que tenham gostado. Tchau!